agora a gente vai fazer algumas configurações relacionadas a cotas e a textos. A gente precisa criar estilos de cotas e estilos de texto. Vocês lembram que quando eu mostrei para vocês como fazer os textos e as cotas, eu mostrei para vocês como definir o tamanho desse texto. Bom, a gente vai trabalhar no projeto arquitetônico com várias escalas diferentes. Então, eu vou fechar aqui essa janelinha e a gente vai utilizar essas escalas de forma que parte do nosso desenho vai mostrar a casa, então vai ser um certo tamanho. Parte do nosso desenho vai ser o terreno, que é um tanto maior. Parte do nosso terreno vai ser uma quadra, que é bastante maior. Então, na hora de imprimir o nosso desenho, a gente vai definir escalas para que esses desenhos todos eles sirvam dentro do mesmo papel ou sirvam num papel de tamanho semelhante. Na hora de fazer os desenhos aqui na tela do AutoCAD, a gente não vai se preocupar com a escala no sentido das medidas. A gente vai desenhar tudo com a medida que ele realmente tem. Até agora, a gente sempre falou no AutoCAD falando de unidades e não de metros ou centímetros. Por quê? Quando a gente está desenhando um elemento, um objeto aqui no AutoCAD, eu posso colocar aqui a medida dele e definir um enter para ser 1 centímetro, ou para ser 1 metro, ou para ser 1 quilômetro, ou 1 milímetro. Isso quem está definindo é quem está desenhando. No projeto arquitetônico, o ideal é a gente trabalhar em metros. Tem pessoas que preferem trabalhar em centímetros em vez de metros. Não tem problema nenhum, tá? A minha preferência é trabalhar em metros, porque eu me entendo melhor, eu já tenho esse costume. Então, para mim, quando eu digito um enter aqui no AutoCAD, eu estou digitando 1 metro. Quando eu for desenhar a casa, se ela tiver 5 metros de frente, eu vou colocar 5, enter. Se o meu terreno tem 20 metros de frente, eu vou colocar 20, enter. Se a minha quadra tiver 100 metros de frente, eu vou colocar 100, enter. Então, é como se eu desenhasse tudo no tamanho real. Na hora de imprimir esses desenhos, é que eu vou me preocupar com a escala. Só que, enquanto eu estou fazendo o desenho, eu estou colocando informações como cotas e textos. E essas cotas e textos, o ideal é que eu já pense na escala que eu vou imprimir para eu pensar no tamanho dessas cotas e textos. E não deixe para lá no final eu perceber que os tamanhos ficaram diferentes. Então, a gente vai configurar estilos de cota e estilos de texto para o nosso desenho arquitetônico. A nossa planta baixa, os cortes e as fachadas vão ser feitos na escala 1:50. Então, a gente vai configurar cotas e textos para a escala 1:50. A nossa planta de situação vai ser feita na 1:1000. Então, a gente vai configurar estilos de cota e texto na 1:1000. E a nossa planta de localização vai ser feita na escala 1:250. Então, a gente vai configurar na 1:250. E a gente vai fazer também para a escala 1:100, que a gente pode utilizar para desenhar a cobertura da nossa casa. Então, vamos lá. Para fazer as cotas e textos, a gente vai usar essa guia de anotação. Lembram que eu mostrei para vocês semana passada que a gente pode abrir aqui essa setinha e ele me mostra aqui os gerenciadores de cotas, textos, setas e de tabelas. A gente vai usar hoje as cotas, os textos e as cotas. Então, para a gente criar novos estilos ou gerenciar novos estilos, a gente vai entrar para o texto nesse Text Style. A gente tem esse Standard e o Annotative criado por padrão do CAD, mas a gente não vai utilizar esses, a gente vai fazer um novo. E nesse novo, a gente vai colocar o nome da escala. Então, eu vou fazer um para 50, um para 100, um para 200, para 250 e um para 1000. Mas eu vou começar com um para 1000, um para 100, para eu explicar para vocês os tamanhos, as alturas dos textos. Então, eu vou colocar aqui um para 100. Ok. Eu vou configurar esse daqui e o texto é super simples de configurar. A gente só escolhe a fonte que a gente quer utilizar. Vamos utilizar essa Arial mesmo. Não usem fontes desenhadinhas, não usem muito enfeitadinho, a não ser que vocês estejam querendo fazer um detalhe mesmo, e não
colocando o texto técnico, tá? Para o texto técnico, o ideal é usar o mais simples possível. Arial ou aquele Times New Roman ou outras parecidas com essas, no caso de linhas limpas, tá? Não muito desenhadas, não muito enfeitadas. Estilo de fonte a gente pode escolher entre o itálico, negrito, regular. Eu prefiro usar o regular. Isso vocês podem optar por usar o itálico. O negrito só se vocês estiverem usando uma fonte mais fininha, tá? Porque senão na hora de imprimir fica muito destacada a letra. O tamanho, a gente vai definir a altura do texto, tá? Então, a gente vai definir uma altura do texto que quando a gente imprimir, vai ficar nessa altura. Lembram que lá no desenho técnico, no desenho à mão, vocês estavam vendo que a norma técnica, ela exige uma proporção entre as letras, mas a gente não tem uma única altura de texto que a gente pode utilizar. Para o nosso desenho, para o nosso projeto arquitetônico, a gente vai definir como padrão que na hora da impressão, as linhas, as letras maiúsculas fiquem com 0,2 centímetros, tá? Então, a gente vai colocar aqui 0,2. A 1/100, ela corresponde ao tamanho que a nossa linha vai ficar quando impressa, tá? Então, ela vai ficar com 20 milímetros, 2 milímetros na hora de imprimir, 0,2 centímetros. Eu tenho os efeitos que eu posso aplicar, se vocês quiserem ver aqui a diferença, ó. Quando eu clico aqui em Upside Down, ele fica de cabeça para baixo. Quando eu coloco Backwards, ele fica de trás para frente. Então, normalmente a gente não vai utilizar essas duas funções. A gente tem a opção de esticar o texto ou de encolher o texto para os lados com esse fator de espessura aqui, tá? Fator de largura. Se vocês colocarem 2, o texto ele vai ficar como se tivesse sido todo esticado para fora. Ele vai ficar o dobro da largura, mas a mesma altura. E ângulo oblíquo, se a gente quiser que o texto fique inclinado, ele é parecido com a gente colocar itálico, mas a gente consegue deixar ele no ângulo que a gente quiser de inclinação. Vamos deixar para esses aqui como 0, tá? Clica aqui em Apply para confirmar. E agora, a gente vai criar um novo para cada uma das escalas que a gente vai fazer. Então, a gente vai precisar 1/50, 1/250 e 1/1000. Que os desenhos que a gente vai fazer agora vão ser feitos nessa escala. Então, cada vez que eu precisar de um novo, clico aqui em New e mudo o nome. Agora, quando a gente usou a escala 1/100, a gente escolheu o tamanho 0,2. Agora, a gente precisa ter a compreensão da escala, lembrando que quando eu imprimir na 1/100 e quando eu imprimir na 1/50, a 1/100 ele vai ser metade do tamanho na impressão do que o 1/50. Lembrando que 1/100 significa que a cada 1 centímetro no papel representa 100 centímetros na realidade, no desenho, aqui no CAD, né? E 1 centímetro no papel representa 50 centímetros aqui no CAD, na 1/50. Então, esse desenho aqui é o dobro do tamanho que esse daqui. Esse daqui, ele é 2,5 vezes o tamanho desse aqui. E esse aqui, que é 1/1000, ele é 10 vezes maior do que esse daqui. Então, a gente tem que fazer os textos proporcionais a essas escalas. Então, como 1/50, ele vai ficar o dobro do tamanho da 1/100, na hora de imprimir, eu preciso que o texto seja menor para que ele fique do mesmo tamanho. Então, eu vou colocar aqui. 1/50, ele vai ter o dobro do tamanho na impressão. Então, o texto ele tem que ser metade do tamanho. Tá? Então, 0,1. Você quer mudar? Sim. 1/250, ele vai ser 2,5 vezes menor do que esse daqui. Então, o meu texto tem que ser 2,5 vezes maior. Então, ele vai ficar com 0,5. E o 1/1000, ele vai ser 10 vezes menor do que o 1/100. Então, aqui ele tem que ser 10 vezes maior do que o 1/100. Então, ele vai ser 2. Apply e pode fechar essa janelinha aqui.
Da mesma forma como a gente configurou os textos, a gente vai configurar estilos de cotas. Então, a gente vai vir aqui de novo e vai clicar aqui no gerenciador de cotas. E a gente tem também criados estilos de cotas. O Annotative, o ISO 25 e o Standard, que são padrões do AutoCAD. Mas a gente vai criar um novo para cada uma das escalas que a gente vai usar. Então, de novo, a gente vai começar com 1 para 100 e depois a gente vai criar as outras escalas com base nesse 1 para 100. Porque ele me pergunta aqui o nome do novo estilo e com qual que eu quero começar. Vamos continuar. E a gente tem aqui várias abas que a gente pode editar. A gente não vai mexer todas elas, tá? A gente vai mexer as que são importantes para a gente configurar a cota do jeito que a gente precisa. Aqui na primeira aba, a gente tem a aba linhas, que a gente vai configurar as linhas de dimensão. Então, à medida que eu vou mudando aqui, eu quero que vocês observem aqui na figurinha, que está me mostrando o que eu estou mudando. Então, primeiro, as linhas de dimensão, a gente vai colocar em amarelo. Quer dizer, não vamos colocar em amarelo, a gente vai colocar by layer. Por quê? Se eu colocar elas by layer aqui, ela vai ficar automaticamente da cor da layer que eu estou trabalhando. Então, eu vou pedir para vocês cancelarem isso daqui. Na verdade, só dá um OK. Fecha. E a gente vai deixar a layer ativa, que é a layer das cotas. E aí, na hora que a gente estiver mudando as coisas ali na cota, ele vai me mostrar já a cor certinha. Então, para eu mudar a layer ativa, eu posso abrir aqui aquela janelinha que eu mostrei para vocês antes, mas eu também posso vir aqui nessa caixinha com opções e eu posso selecionar aqui, só clicando em cima, cotas. Quando ela está aparecendo aqui, ó, quer dizer que eu tô com essa layer ativa. E agora eu posso voltar lá no gerenciador, selecionar aqui a minha cota 1 para 100, colocar para modificar ela e continuar a minha configuração. Então, ó, as linhas de dimensão que eu coloquei aqui by layer, elas já ficaram em amarelo aqui. Amarelo é a cor que eu tinha colocado aqui para layer cotas, então por isso que ele está aparecendo amarelo para mim. Então, vou colocar aqui as linhas de cota em amarelo. Tipo de linha, coloque em by layer. Espessura de linha, by layer. Porque aí tudo vai ficar configurado conforme a cor. A gente não precisa ficar se preocupando tanto com configurações depois, de tipo de linha, espessura de linha. Então, deixa sempre aqui com o by layer e a cota lá vai estar configurada certinho. Se vocês clicarem em um desses quadrinhos aqui, ó, ele vai sumir a linha, ou da esquerda ou da direita. Não a linha que está puxando aqui do desenho, ó. O pedacinho aqui com o final da linha e o símbolo, tá? Deixem os dois desmarcados para aparecer completinha a cota, tá? As linhas de extensão são essas outras aqui, essas que estão ligando a linha da cota até o desenho. Coloquem também by layer. Tá? Mesma coisa aqui, by layer e by layer. Se vocês clicarem nas caixinhas aqui embaixo, some uma das linhas de extensão, ó. Deixem os dois desmarcados. A medida que a gente tem aqui, esse valor é quanto que a linha de cota ela se estende para fora. A linha de extensão ela vai além da linha de cota. Então, essa linhazinha aqui, ó, ela sobe um pouquinho. Então, a gente tem que dizer o quanto que ela vai subir. E esse valor está muito alto. Eu quero que ela fique pequenininha para ela não se destacar muito, para a cota não poluir demais o nosso desenho. Porque a gente vai usar muitas cotas no projeto arquitetônico, então é melhor que a gente não tenha tanta linha comprida assim. Então, a gente vai colocar aqui 0,05. E aqui a gente tem duas opções. A gente pode definir a distância que a linha de extensão começa a partir do desenho, então, a partir da origem. Ou a gente pode definir aqui com a extensão fixada. E a gente vai deixar esse daqui, porque no início a gente organiza um pouquinho melhor o nosso desenho utilizando ela assim. E aí, a gente vai colocar o comprimento dessa linha de extensão com 0,35.
esse valor offset from a distância da origem, a gente vai colocar aqui ponto 15. Para se vocês preferirem usar isso e não deixar elas fixadas, aí ele fica um pouquinho distante do ponto onde vocês clicarem. Na hora que a gente começar a colocar elas na tela, vocês vão entender melhor. A segunda aba é de símbolos e setas. Nessa daqui a gente define, então, como está configurado por padrão, ele tem um triângulozinho aqui na ponta, uma seta. Mas a gente vai trocar e a gente vai colocar esse oblíquo. Em português eu acho que ele está diferente, tá? Eu acho que ele está inclinado. Qualquer coisa, depois alguém que tem em português me corrige. As duas primeiras opções que a gente tem aqui, elas são as setinhas que vocês estão enxergando aqui, ó. E essa líder, ela não é da cota em si, é quando a gente vai usar um outro tipo de comando, que é para colocar informações, observações no desenho. E aí esse daqui eu acho que fica melhor. O tamanho da seta, a gente vai colocar... O tamanho da seta não, o tamanho do símbolozinho aqui, que no nosso caso é esse oblíquo, a gente vai colocar ponto 1. Marca de centro a gente vai deixar igual. Dimension Breaks a gente vai mexer depois. A gente não precisa dele agora. Se bem que a gente pode mudar. Vamos colocar aqui esse tamanho da quebra, que a gente vai usar para fazer alguns símbolos, tá? Ele não é exatamente uma cota, mas a gente vai usar para fazer alguns símbolos. Então, ele é interessante ficar um pouco menor. Vamos colocar aqui ponto 5. Opa. Esse aqui eu não quis mexer, tá, gente? Quando a gente coloca o símbolo a cota de arco, ele coloca aquele símbolo. E aqui ele tá me perguntando se eu quero colocar ele antes do texto, acima do texto ou não quero colocar. Eu vou deixar aqui antes do texto, que eu acho que fica melhor. Esse daqui a gente não vai usar muito no projeto arquitetônico, então vamos deixar assim. Aqui no texto, gente, a gente vai manter esse estilo de texto standard. Por mais que a gente tenha aqui os estilos de texto que a gente criou para cada uma das escalas, vai ficar mais simples para a gente modificar depois, para a gente criar as outras escalas, se a gente deixar aqui esse estilo standard. Então, a gente vai vir aqui para configurar esse estilo standard também. Deixa ele na mesma fonte que vocês usaram lá para os textos. Então, eu usei o Arial, vou deixar aqui também. Tá? E é só isso que eu preciso olhar aqui. E não marcar nada desses efeitos diferentes. Tá? Ok. Posso fechar. E aqui eu vou colocar o tamanho do texto 0.2. Aqui embaixo, a posição do texto, posicionamento. Acima da linha de cota, centralizado na horizontal. A direção dele vai ficar da esquerda para a direita, que é o sentido da nossa leitura. A distância do texto a partir da linha de origem, vamos colocar 0.05. E aqui a gente vai dizer que o texto vai ficar alinhado com a linha de cota. Tá certo assim? Aba Fit ou Ajustar. A gente vai escolher aqui, ó. A gente tem a opção de manter ou o texto ou as setas entre as linhas de extensão, só as setas, só o texto, os dois, ou sempre manter o texto entre as linhas de cota. E a gente vai deixar essa daqui marcada, tá? Aqui embaixo também, a gente vai deixar marcado para o texto ficar entre as linhas de dimensão. Escala geral, a gente vai deixar ela como 1 aqui na escala 1 para 100. Nas próximas escalas que a gente for criar, a gente não vai configurar tudo isso de novo. A gente vai copiar essa configuração, mas a gente vai mudar. A escala 1 para 50, ela vai ficar metade do tamanho da 100. A escala 1 para 250 vai ficar 2,5 vezes. A escala 1 para 1000 vai ficar 10 vezes o que era o 100. Tá? Então, por enquanto, a gente deixa aqui 1. Unidades primárias. A gente trabalha com valores decimais. Tá? Precisão, 2 casas depois da vírgula, tá bom para o projeto arquitetônico. Aqui a gente pode deixar dessa forma mesmo, o separador decimal ele está em vírgula. Se vocês preferirem colocar com ponto, não tem problema.
Aqui a gente poderia colocar um prefixo e um sufixo, por exemplo, colocar metro depois de todos os valores, mas não tem porquê, tá? Porque a gente, no projeto arquitetônico, fica claro se a gente está trabalhando em metros ou centímetros, então não tem porquê a gente colocar. Então, a gente não coloca nenhum. Esse fator de escala, se a gente colocar, ele vai alterar as medidas que estão aparecendo no desenho. Então, se vocês colocarem aqui 2 e a linha de vocês tiver 1 metro, ela vai mostrar na cota 2 metros. Então, cuidado para não mexer aqui sem querer. Então, aqui fica sempre 1. Aqui a gente tem a opção de suprimir o zero quando ele está antes da vírgula ou depois da vírgula. Eu vou deixar os dois desmarcados, tá? Porque eu prefiro que ele apareça sempre o zero. Vocês podem preferir deixar ele marcado, tá? Que não tem problema nenhum. Dimensões angulares. No projeto arquitetônico, a gente normalmente usa graus decimais, para não aparecer graus, minutos e segundos, tá? Se vocês quiserem para outros projetos que vocês precisem mostrar graus, minutos e segundos, vocês trocam aqui, ó. E aí vocês podem colocar a precisão. Mas para esse daqui a gente vai deixar o decimal e coloca a precisão 0, tá? Esses outros dois a gente não vai mudar. A gente tem a opção aqui de colocar unidades alternativas, então mostrar mais coisas além dessa unidade padrão e definir algumas tolerâncias para as nossas cotas. Mas isso não vai ser importante para nós agora. Então, tá pronta a nossa configuração do estilo de cotas para a escala 1 para 100. Agora a gente vai criar novos, mas com base nessa 1 para 100, tá? Então, eu vou clicar aqui em novo, new. Ele vai me sugerir esse cópia da 1 para 100. Eu não quero cópia e eu vou colocar aqui 1 para 50. Começar com 1 para 100. Deixa esse aqui 1 para 100, porque aí ele vai ficar todo com a mesma configuração. A gente vai continuar e vai mudar só lá no ajustar ou na aba fit a escala global. E aí, ó, eu vou vir aqui na aba fit e como eu tô na 1 para 50, 50 é 0,5 de 100. Então, eu vou colocar aqui 0,5. Quer dizer que todas as minhas configurações, elas vão ser ajustadas proporcionalmente e vão ficar metade da cota 1 para 100, ok? Seleciona de novo 1 para 100, new, e agora a gente vai colocar 1 para 250. Continua, e aqui 2,5, ok? 100, new, 1 para 1000, continua, e aqui 1000 é 10 vezes 100, ok? Então, close, e a gente tem nossas cotas e nossos textos configurados.